Olá, estamos novamente aqui com o nosso projeto Café com Visto e hoje temos um convidado especialíssimo para contar de uma região mundial super legal. É isso aí, pessoal. Satisfatório estar mais uma vez aqui com vocês, fazendo o nosso videocast, né? Videocast. Cada vez com convidados especiais, podendo falar um pouquinho sobre a experiência de cada um e como a gente sempre fez, né? Desde o primeiro dia que a gente desenvolveu esse projeto, sempre com um convidado que vai trazer uma experiência, vai nos passar uma ideia de como é que foi o dia a dia, né? Os percalços também, né? Que não são só flores, né? Mas também entender. Nosso convidado, a gente já falou de algumas situações aí pelo mundo inteiro. Nosso convidado vai falar um pouco aí das belezas do Oriente. Oriente, China, Japão, né? Descendente de japonês, né? Takuya Niwa. Vai falar um pouquinho para nós do que ele passou, do que é as experiências dele. Takuya, seja bem-vindo. Muito feliz de estar aqui, né? A nossa amizade aí, você está participando desse projeto aqui conosco. E a gente agradece, né, o seu tempo também, porque a gente sabe que, né, tirar para vir aqui um tempinho sempre mexe na rotina, então a gente agradece. Tá sempre viajando, a gente teve que pegar ali uma agendinha dele. Inclusive a gente conseguiu um encaixe da agenda para ele poder estar aqui antes dele viajar. Takuya, seja bem-vindo. Não, muito obrigado aí, pessoal, Mayara, Ricardo, agradeço por lembrarem, né? Agradeço pelo convite. E tamo aí, vamos ver. Espero contribuir com informações, com perrengues e etc. aí. Takuya, fala um pouquinho para nós da tua formação, onde você nasceu, tua experiência de vida, né? Como é que foi? Até quero saber um pouco, né? A gente aqui nos bastidores a gente conversa de que a gente já tá falando dos assuntos, né? Também do intercâmbio que você fez, mas eu queria saber quem é o Takuya, né? Já fala que seu pai é japonês, né? Então Isso. Você tem aí uma infância, né? Já lembrando aí que ele até falou, pô, passei muitos anos aí só falando em japonês. Então, comenta aí como é que foi o menino Takuya aí, Bom, a sua infância e como é que é tua formação, por favor. Vamos lá. Eu sou natural de São Paulo mesmo, né? Tá. Sou nascido e criado aqui no Brasil, em São Paulo. Uhum. Como o Ricardo já adiantou, meu pai ele é do Japão. Ele veio para o Brasil logo depois que se formou na faculdade lá para vir trabalhar. Uhum. Isso na década de 70, talvez? Uhum. 80. E meu pai decidiu ficar por aqui, aí constituiu família por aqui mesmo e sou fruto dessa... A sua mãe não é japonesa? A minha mãe, ela é brasileira, mas filha de japoneses. Então a casa era bem com a cultura japonesa. Com a cultura bem forte, né? Sim. E como que foi crescer no Brasil com a cultura japonesa? Vocês puxaram mais pro abrasileirado ou não? Foi tentado passar para vocês? Era uma mistura? Como que era em casa? No início, eu fui praticamente alfabetizado em japonês. Olha! Então, tinha até uma regra em casa que em casa era só falar japonês, né? O meu pai, ele fala bem o português, né? Tem um sotaque um pouco mais pesado e tal. Mas, assim, ele entende e fala muito bem. Minha mãe, claro, brasileira, então. Então, em casa, sempre, até meus 7 anos, talvez, sempre falando em japonês em casa. Dentro de casa, a regra era só falar em japonês. Sim. Vocês são em 3 irmãos, né? Somos em 3 irmãos, então... Você é o mais novo? Eu sou o do meio. Do meio, tá. Então, a gente sempre, dentro de casa, falou em japonês. E com a família do seu avô materno também era assim? Ou não? O pai dela não era tão forte? O meu avô materno, eu perdi ele muito cedo, né? Então, tenho pouquíssima lembrança. A minha avó, ela morou aqui no Brasil por muito tempo também. Hoje ela é falecida, né? Mas ela morou muito tempo no Brasil, então acaba meio que falando um português, um japonês portuguesado, ou um português japonesado. Né? Com a parte do meu pai, é só japonês. Entendi. Eles não falam nada, assim. Nada além do japonês. Né? E eles moram aqui? Ou não? Eles estão lá? Estão todos no Japão. Da parte do meu pai, estão todos lá. Ninguém quis vir pro Brasil. Meu tio, né? Que é pai do meu... Que é irmão do meu pai também é de lá. Os meus primos, minhas primas, no caso, né? São de lá também. É legal que você conserva bastante a raiz japonesa, né? Sim. Porque se tivesse vindo todo mundo pra cá, a tendência com o tempo é perder um pouco da cultura, Exato. né? Então, até finalizando aqui a questão da infância, depois que comecei a frequentar a escola, né? O primário e tal,
Aí é inevitável, né? Uhum. As amizades todas já começam a mudar. Sim. Porque quando eu tava na infância, eu frequentava. O jardim da infância era meio que misturado. Uhum. Então ainda tinha um pouco da cultura, falava um pouco em japonês e tal, né? Mas chegou um momento que E não aí, teve conforme jeito. você vai entrando no primário e tal, não tem jeito, né? Começa a Uhum. influência brasileira acaba dominando. Então, com o tempo, isso foi meio que quebrando essa regra que meu pai tinha criado. É, porque não tem como, né? E você lembra, assim, eu não sei se é algo que foi marcante ou difícil de lembrar, mas quando você teve essa quebra, por exemplo, na escola, né? Que você. Porque até então você foi alfabetizado em japonês, você devia falar um pouquinho de português, mas o forte era o japonês. Sim. Quando você precisou superar, né, o português superar o japonês, você lembra dessa dificuldade? Por exemplo, ter tido dificuldade em aprender a ler, escrever, alguma coisa assim? Não me lembro, eu acho que eu não tive muita dificuldade nesse sentido, né? É porque, querendo ou não, são línguas bem diferentes. Você deve dar na cabeça da criança, deve ficar meio confuso. Mas acho que foi um momento certo também pra você fazer sim, eu essa acho que o fato de ter dissociação, sido né? muito novo, Exatamente. Eu já li sobre isso, porque não crianças tive têm muito mais problema. facilidade, né, para aprender línguas. Não tive muito problema, assim. Claro que algumas coisas que eu me lembro, assim, quando eu comecei a falar o português. Não que eu comecei a falar, mas. Vai falar com mais Falar com mais frequência. frequência. Eram algumas gírias, algumas palavras do dia a dia que a Tá. gente acaba não aprendendo na escola, né? Porque na É. escola é aquele português bem certinho, bem Sim. regrado. Então, algumas coisas assim que eu lembro de ter, assim, putz, eu não entendi o que o cara falou, né? Que significa aquilo ali e tal. Mas, como era muito novinho, também não tinha muito Não teve muito grilo, foi. problema. Não. E no japonês, eles têm essa diferenciação de gênero que nem tem no português, feminino e masculino? Porque muitos gringos, né, às vezes têm dificuldade com o português em relação a isso. Eu falo porque a minha prima tem uma criança, tem um filho que mora nos Estados Unidos, mas é filho de brasileiros, então fala inglês, português, e ele tem dificuldade com os gêneros, né? Porque lá o Masculino, pronome, feminino. exato, não tem Ele acaba- pronome acaba feminino e trocando. masculino. Não. No japonês também não tem. Não. Não Legal. tem. Não, é interessante, né? A gente poder entender, porque realmente, né? Na cabeça da criança, a facilidade de poder adquirir conhecimento é muito maior. Então, eu imagino que essa dissociação de ter saído do japonês para poder ir mais para o português, talvez nem tenha sido tanto uma barreira, né? Não. Quando você era criança, você lembra em algum momento que você falou, cara, uma curiosidade em viajar pelo mundo, entender outras culturas? O fato do seu pai, ser japonês, você ter essa visão em casa, né, esse dia a dia, te despertou curiosidade? Ou então em algum momento da tua vida, sem ser na infância, de repente na adolescência, em querer conhecer outras culturas? O fato do meu pai ser de lá, volta e meia surge aquele assunto, tem que voltar pra ver meu pai falando, né? Preciso voltar pra ver meus pais e tal, né? Então, fica aquela coisa. Putz, eu vou pra lá, quero ir, não sei o que e tal. Mas eu, particularmente, não me lembro de ter essa vontade, esse negócio de querer ir e tal, né? Então, assim, não... O seu pai até ia com mais frequência pro Japão? Não, meu Não? pai não vai com muita frequência, Não. não. Nem quando vocês eram pequenos, também Então, não. Quando eu era pequeno, eu lembro de ter ido uma vez. Hum. Eu tinha 12 anos, talvez. Por Uhum. volta de 12 anos. O meu pai, eu acho que ele voltou, talvez, uns 4, 5 vezes, talvez, Tá. ao longo Entendi. desses últimos 40, 50 anos. Teu pai tá bem habituado também com o Já. Brasil, né? Muito tempo já. É. Então, já tá praticamente muito mais tempo no Brasil do que no próprio Japão, né? Então, Sim. né? Sim. Década de 70, né, que você Ele falou? veio, acho que com uns 20 e poucos. Então. De fato, é verdade. Ele tá Ele tá bem ele é mais tempo aqui. brasileiro E a- do que japonês. E a gente acaba, né, enraizando também a cultura, que acaba absorvendo, né, onde a gente está, né? Acontece muito. Pessoal, que tá gostando também da nossa transmissão, né? Segue nossa página no YouTube. Se inscreve no se canal, inscreve. ativa o sininho Sininho. para receber sempre as As novas. notificações. É isso aí. Lembrando que a gente sempre vai ter novidades, sempre vai ter novos convidados. E hoje a gente está com um convidado especial aqui, né? Então vamos curtir aí bastante. A tua trajetória, né, profissional, você se formou engenheiro, né?
foi algo também que você já tinha isso na infância, ou foi algo que foi acontecendo com o tempo, e aí você falou, não, isso aqui é uma área legal de eu poder entrar, é algo que eu tenho identificação. Como é que foi essa tua escolha pela engenharia? Foi meio que por acaso também, É, porque vai chegando aquela fase do vestibular, que não sei o que eu acho que é e a fase tal. mais difícil da nossa vida. É. E eu não tinha nada muito certo, assim, do que eu queria e tal. E aí, no momento de fazer as inscrições, falei, cara, eu gosto. O que que eu gosto? Eu gostava de pegar coisa que tava quebrada, uma TV quebrada, ou E tentar entender. na época, né, videocassete, essas Não, coisas e não tal. denuncia a O pessoal idade. talvez não sabe o que a gente tá falando aqui. E eu gostava de ficar abrindo e vendo o que que tinha, tal, e você vai mexendo, tal, aí você fica tentando, vamos dizer aqui, tentando consertar o negócio que você Sim. não faz nem ideia do que você tá fazendo. E aí acabei entrando nessa área de eletrônica, né? Você é engenheiro eletrônico. Aí eu fiz a minha formação na Você área fez de um eletrônica. técnico antes? Não fiz, Não. não fiz. Fiz direto, entrei na faculdade. Só que ao longo da carreira profissional, eu acabei enveredando mais pro lado da qualidade, né? Tá. Então, fiz uma pós voltada à qualidade, fiz vários cursos voltados a essa área. Então, apesar de ter uma formação em eletrônica, eu tenho uma pegada mais para a área da qualidade, né? É, porque você tem as ramificações, né, que você pode direcionar. Então você foi para eletrônica, mas você focou ali na questão da qualidade, né? Isso. Então você usa o teu conhecimento, né, para poder também estar trabalhando na área. Hoje você trabalha como gerente de produtos, né? Você faz toda a parte de desenvolvimento de fornecedores, né? Isso. Desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de fornecedores. E isso fez com que, né, já até, acho que a gente antecipando alguns assuntos, mas como a gente está levando para essa conversa, isso te direcionou a ter a oportunidade de conhecer, né, outros países, né? Isso. Eu queria, antes da gente entrar, né, e falar da China, né, que foi a oportunidade que você teve trabalhando, eu queria que você falasse para mim, né, a gente também conversou aqui nos bastidores, a tua experiência de intercâmbio. Então, por você ter essa oportunidade, né, o seu pai ser japonês, você conseguiu fazer um intercâmbio no Japão, né? Isso. Quanto tempo foi? Como é que foi? Que área você quis estudar lá? Como é que foi a experiência, né, para poder Vamos fazer esse curso? O intercâmbio ele foi de 1 ano. Tá? Eu fiz um intercâmbio voltado. Ele é um intercâmbio, vamos dizer, meio cultural, né? Mas ele era dentro de uma universidade. Legal. Tá, Então, desculpa, eu- só para contextualizar, foi com quanto, você tinha quantos anos Eu nessa já época? fui com 27. Ah, então você uma já foi até certa formado idade. na... Eu fui formado em eletrônica e, à época, eu estava fazendo automação industrial. Legal. E aí, até a oportunidade que me apareceu foi para essa área. Uhum. E eu fiz eu fiquei como um aluno pesquisador Uhum. numa universidade lá no Japão, voltado a controle de robôs industriais. Uhum. Olha que Né? legal. Ela não conta como uma pós, não tem esse peso, né? Mas foi uma Mas experiência a bagagem cultural foi enorme, incrível, né? é incrível. Até a época eu tinha feito inglês aqui no Brasil, né? Tá. Mas assim, escola, né? Escola de inglês. E Você já se sentia seguro para falar o inglês? então, eu fui bastante nos níveis bem mais elevados ali do inglês e tal. Uhum. Sabia bastante coisa e tal, mas nunca tive essa experiência anterior, né? Foi quando você realmente ficou... Porque lá, embora você falasse japonês, você se comunicou mais em inglês no Japão. É que eu comecei com o Ricardo outro dia também, e é assim, o japonês eu falo básico, consigo me virar. Se me largar lá no Japão, eu me viro com o japonês, Tá. consigo fazer as coisas, né? Ir pegar um trem, pegar um avião, comprar comida, essas coisas eu consigo fazer com o japonês. Até porque o inglês dos japoneses não são muito bons, né? Mas como eu morei dentro de um alojamento para aluno estrangeiro, eu era praticamente o único que falava japonês e inglês. Olha só. A maioria do pessoal falava só inglês. Uhum. O curso, não sei se o teu curso específico ou do pessoal que estava lá com você, era todo ministrado em inglês. Isso. Eu tinha a opção de escolher japonês ou inglês, Tá. né? Mas meu nível de japonês ainda não era nesse nível de assistir uma aula Tá. De universidade. física ou qualquer coisa do Você tipo. acabou hein? ajudando a turma a também se É, comunicar lá no Japão. Então, né? e aí que entra a questão do meu inglês, né? Porque
foi quando eu comecei a ter confiança de fato de que o meu inglês estava num nível ok, que eu conseguia me virar. E o japonês também consegui, de uma certa forma, acredito que eu tenha contribuído pro pessoal lá no dia a dia, Sim. né? Então, Não, você zerou a vida, porque com um intercâmbio você conseguiu melhorar juntei duas as duas. línguas. Foi muito Juntei. Idiomas, você zerou a vida. E com relação à experiência, foi fantástica, assim. Morei um ano dentro do alojamento mesmo. Uhum. E o fato de ter passado... Porque, assim, o Japão, ele é um país que tem as 4 estações do ano muito bem definidas, né? Então, tem coisas que você só consegue aproveitar Em no uma verão. estação, Tem coisas que entendi. só aproveita na primavera. Uhum. O que é bastante famoso lá no Japão é o florescer das cerejeiras, né? Sim. É só na primavera. Você não consegue fazer isso. Se você for no inverno, pegar um mesinho Exato, só se ali, você né? pega férias aqui, final de ano aqui no Brasil, né? Dezembro, janeiro, você fala, Sim. vou dar uma passada pra ver o florescer das cerejeiras lá. Você não Não. consegue, Verdade. porque tá no pico do inverno lá, né? Uhum. Então, ter passado esse ano lá foi incrível porque eu pude aproveitar o máximo de coisas que se oferecem naquele período Com certeza. durante o ano todo. Uhum. E nesse período que você estava de intercâmbio, você visitou seus familiares? Você Sim, teve essa sim. oportunidade, tudo? A questão da bolsa, ela é voltada para província, né? Uhum. Então, eu sou descendente da província de Aichi, no Japão. Uhum. Então, a minha bolsa, ela foi dentro dessa região, Ai, que ótimo. que é inclusive aonde os meus avós moram, né? Uhum. Então, da onde eu estudei e morei para onde meus avós moravam, dava em torno de 1h30 de trem. Ele conseguiu trabalhar com o idioma do japonês, o inglês, estudou e E ver os teve a avós, família. e ficou com os avós. Olha que coisa perfeita. E viajei bastante pelo Japão, né? Eu não podia sair do país. Uhum. Mas lá você dentro podia... eu fiz bastante coisa, assim, viajei muito. Que muito legal. nesse E eu período. sei que, lógico, isso faz um pouco de tempo, não muito, porque a gente é novo, né? É. Tudo. Mas a época que você foi, você lembra em relação à economia, se a moeda lá era mais forte que o real? Como que foi essa questão financeira? Você já tinha alguma economia para levar? Como que foi para você conseguir fazer essas viagens? No caso, eu tinha uma bolsa de estudos, Uhum. mas eu levei algum troquinho que eu tinha, né? Uhum. Essa A bolsa de época- estudos era suficiente para você conseguir se Era o manter. suficiente. Legal. Era o suficiente. A época, se eu não me engano, o dólar pro real tava acho que 1 para 2, Uhum. ou algo do tipo. Porque eu lembro que quando eu voltei, o dólar deu uma disparada, acho que na época foi para 3 e pouco, quase 4. Porque ou aí algo do você tipo. comprou o dólar, e porque lá no Japão, qual que é a moeda Ien. deles? E aí você compra em dólar, e chega lá, você troca o dólar pelo ien. Isso. Tá. Isso. E aí do dólar pro ien, você acha que... Na época era bem parelho, assim, né? Ai, que ótimo. ótimo. Lá no Japão eles usam. Como não tem a divisão dos centavos, Uhum. então $1 acaba sendo mais ou menos 100 ienes. Entendi. Né? E na época era bem próximo, se eu não me engano, era em torno de 105, 107, alguma coisa assim. Legal. Hoje acho que já tá um pouco pior, né? A moeda do Japão desvalorizou um pouco. Mas com a bolsa que Mas- você recebia era Mas possível. era tranquilo, era sossegado, eu conseguia me manter lá sem passando alguns perrengues, claro, mas nada Mas é muito... vida de intercambista. É Intercambista passa perrengue, gente. Sim. Vocês já saibam que passa perrengue. E eu acho que é importante até pra gente poder também, né? Ter esse aprendizado, conhecer. Não tem como a gente não ter as dificuldades, né? Sim. E o legal da gente poder estar conversando com você, até porque também tem muita gente que tem interesse em fazer um intercâmbio, conhecer, saber, né, como é que foi, né? E eu recomendo muito, porque a experiência de vida Abre a mente, né? é outra coisa. É. E é legal para o pessoal que de repente está procurando algum curso também entender que tá indo para o Japão, mas se você tem um inglês ali que consiga, né, se comunicar, é possível fazer um curso lá também ministrado em inglês, Sim. né? Já é Então, o segundo país, né? Porque a França também, nossa outra convidada, que foi a primeira que abriu o podcast e tudo, ela fez a pós-graduação dela na França em inglês. Uhum. O curso dela era ministrado em inglês. Legal. Então- legal. Inclusive, uma das coisas que ela comentou, que eu achei bem interessante, é que ela fez questão de fazer uma imersão. Então, ela fez questão dos amigos dela ser todos franceses para ela poder conhecer bem o idioma mesmo. Então, foi um grande desafio, né?
Mas, claro, você tendo ali o inglês, né, para poder usar no dia a dia, você conseguiu até auxiliar aí os Sim. teus colegas para poder também se comunicar, porque, querendo ou não, é um conflito muito grande, né? Culturalmente, talvez você nem tenha sentido tanto, porque você já tinha uma Sim. vivência em casa, né? Sim. Era isso até que eu ia perguntar. Minha próxima pergunta ia ser no sentido cultural, se houve algum choque. Mas como você já teve uma cultura forte, teve alguma coisa assim que te chocou quando você Como é que chegou foi a lá? alimentação, por É. exemplo? A alimentação, pra mim, é tranquilo, assim, né? Tá. Em casa, por exemplo, eu tô acostumado com a alimentação, comida japonesa, que não é essa que a gente tá acostumado, Então, né? eu ia fazer essa pergunta agora, que é a pergunta que vai A pergunta causar. chave. Toda vez eu faço uma pergunta que tem potencial de causar uma guerra entre nações. Certo, vamos lá. Tem cream cheese no sushi? Não. Hoje em dia eu acho que até deve ter, viu? Já devem ter Já deve ter, mas atualizado. assim... Já devem ter brasileirado lá na. Já, no mas Japão. assim, não é comum. Tá. E azeite trufado? Não. Não. Então, assim, comida do dia a dia, por exemplo, não é só sushi e sashimi, né? Uhum. Então, em casa, por exemplo, eu já tinha costume, já estava bem familiarizado com o dia a dia, Tá. né? Então, com relação à alimentação, com relação à cultura em si, não tive muito problema. Mas é claro, como eu falei, né? Eu fui um pouco mais com uma certa idade já, ainda não tivesse muito velho também. Você já tinha ido, já tinha ficado um tempo tão grande Não. no Japão? Não. Então também Eu já tinha era um passado desafio, né? um mês de férias, Tá. mas quando eu fui lá atrás com os meus pais, com 12 anos, depois eu só fui voltar Essa realmente com, foi uma imersão, né? com 27. Uhum. Então, com 27, já morando no Brasil, nascido no Brasil, eu sou brasileiro. Sim. Então, assim, por mais que tivesse toda a bagagem cultural, toda a alfabetização e tal, foi difícil, assim, no começo para assimilar algumas coisas, né? Eu lembro que nos primeiros dias, eu tinha na universidade, por conta do meu programa de bolsas, eles designaram um aluno japonês, que era do mesmo laboratório que eu fazia a pesquisa, né? Uhum. E ele era meio que o meu tutor, né? Eles chamam, Tá. né? Então ele me ajudava com coisas do dia a dia. Se eu tivesse algum problema, na época não era o WhatsApp, né? Mandava uma mensagem pra ele e ele me ajudava. Um SMS. SMS. Exato. Então eu lembro que eu precisava ir lá na prefeitura tirar um documento de permanência limitada ali, né? Uhum. Por um período X tempo lá. No caso foi 1 ano, né? E aí eu precisava ir até a prefeitura, tinha que preencher o formulário, documentação, etc, etc. E marquei com ele. Ó, vamos tal dia? Vamos num domingo, que é mais tranquilo e tal. Domingo? Se eu não me engano, foi num domingo. Agora, falando assim, agora eu não me lembro exatamente. Mas eu lembro que foi num dia bem sossegado, bem tranquilo. E a gente foi. A gente foi até o centro da cidade Legal. e tal. E aí, o Japão tem uma estrutura de transporte público muito bom, né? Então, qualquer esquina que você vai, tem uma estação ali, você consegue descer em tudo quanto é lugar de metrô, trem, tudo Esse fácil. acesso foi super tranquilo nos primeiros dias que você chegou Tranquilo. lá. Tá. Como eu tava com ele, eu tava mais tranquilo ainda. Tá. Só que quando a gente saiu da estação, a gente tinha que atravessar uma rua. E aqui no Brasil, olha para um lado, olha para o outro, não tem carro, a gente atravessa, né? Uhum. Não precisa ser necessariamente na faixa aí, infelizmente. Exato. Né? E aí, mentalidade Brasileiro. nossa, né? Fui. Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha carro, meti o pé em cima da faixa. A hora que eu olhei pro lado, eu tava com o meu tutor e tava com um amigo dele junto, né? E eu vi que os dois ficaram parados. Só você. E aí Você. só eu pus o pé na faixa assim pra atravessar e eu fiquei até meio constrangido, né? Falei, ixi, deu um passo pra trás. Primeiro choque cultural. Primeiro choque cultural. Um detalhe, né? Mas você vê, bate o olho e fala assim, esse daí não é japonês. Não é japonês. Até porque eu tenho... A aparência física já é de japonês, né? E ainda eu falo um pouquinho, então acaba que... Mas não é nativo, não. E aí tem essas diferenças culturais, né? Então, estando aqui, morando aqui no Brasil, a gente tem esse costume de atravessar, como a Mayara falou, às vezes nem é na faixa. Nem é na faixa. Atravessar na faixa já é Você tá no uma lucro. raridade, né? Tá no lucro. E aí você foi como um jovem, né?
Você sentiu alguma diferença de, por exemplo, como que era a sua vida social aqui e como foi a sua vida social lá? Porque, você tava no auge, né, com 27 anos, a gente quer sair, conhecer amigos, vai pra bar, tudo. Lá como que funciona? Eles têm essa vida noturna ou é mais diurna? Não é tanto barzinho? Como que A rotina é? deles é muito diferente da nossa, no dia a dia? Dessa experiência eu vou falar mais a questão estudantil, né? Tá. Como eu Uhum. morei lá no Sim. alojamento, minha convivência era muito com os alunos de lá. Legal. É um pouco diferente, assim. Uhum. Tem que ter uma dedicação muito grande. Não que aqui a gente não tenha, né? Uhum. Mas uma coisa que eu tava até comentando com o Ricardo outro dia, eu falei, aqui a gente não tem muito essa, eu não vou dizer, como é que eu posso dizer, talvez uma tradição de pessoas que vêm de outro estado ou de outros lugares. Talvez por ser de São Paulo, eu acho que eu não tenho essa percepção, Sim. mas lá é muito comum, a uma determinada região é forte em tal curso, o cara vai se dedicar para estudar e passar naquela faculdade, naquela universidade Independente da específica, distância, né? independente da distância. Então, Entendi. você vê, eu morei num alojamento para alunos internacionais, mas tinha um alojamento para alunos japoneses Uhum. que era gigantesco. Tinha muita gente que vinha de outras províncias, né? Porque aquela Porque universidade aquela universidade é a referência. Entendi. Então, o pessoal morava e se dedicava mesmo aos estudos, né? Uhum. Então era bem Não é que nem regrado. aqui, que do lado da toda faculdade tem um barzinho, que aí saía da aula, já ia pro A boteco. faculdade que eu estudei, ela era meio que no meio do mato, assim. Olha. Gente. Ela era bem afastada. Uhum. Então, pra gente poder fazer alguma coisinha assim de final de semana, pra poder fazer, tinha que ir lá no centro da cidade mesmo. Entendi. E aí dava o quê? Uma meia hora, uns 40 minutos de ônibus, né? Olha. Então, o que a gente fazia entre a gente, assim, entre os alunos, a gente fazia umas festinhas de vez em quando, tal, né? Então, cada um levava uma bebida, Sim. Comes e bebes comes e bebes. E aí a gente se juntava ali, como tinha muita gente de fora, né? De diversos países, a gente se juntava. E isso, inclusive, começou porque quando eu fui pra lá foi no ano da Copa, no Brasil. É verdade. 2014. É verdade. Teve a Copa do Né? Brasil. E a maioria do pessoal que estava estudando comigo lá não tinha um país. Não era ligado em. Não tinha um país que estava jogando a Copa do Mundo, né? Então eu convivi com pessoas da Coreia, com pessoas. Tinha mais brasileiro com você? Não. Não. Aonde eu estava estudando, não. Tá. Pelo menos não no alojamento. Eu não sei se dentro da faculdade Tá. tinha. Uhum. Mas tinha pessoal da Indonésia, tinha o pessoal do Vietnã, tinha Tunísia, Turquia. Entendi. Você Conheci pegou bem um- a Ásia, enfim, as pessoas eram bem mais ali voltados, né? Ou pro leste europeu, Ásia. Conheci russo, tinha uma menina da Bósnia, Olha só. Herzegovina, Todos eles sei lá. descendentes japoneses? Não. Fazendo parte do programa? Não, Não por isso. não. Só você tava ali em função daquele programa. Tá. Tinha um amigo meu que era do Peru, tinha pessoal da Índia, né? Então tinha de diversas nacionalidades. E a maioria deles não tinha um país na Copa do Mundo, né? E eu, por ser do Brasil, Puxou todo mundo, vamos acabei lá, puxando, é Brasil. né? Então juntei todo mundo lá, o horário dos jogos era de madrugada. Tudo investido, Então, né, pra nós. marquei com todo mundo, vamos assistir, não sei o que e tal. O pessoal queria também, né? E aí assistimos, né? Já descobri de onde que veio o 7-1. Aí o Infelizmente, 7-1 veio... nesse descobrimos. dia... a torcida veio de lá. E pelo fato de ser do Brasil, né? Não só pela tradição de estar em Copa, mas pelo fato de ser favoritos para vencer, né? Sim. E aí o pessoal era todos torciam contra. Eu, no caso, né? Não contra o Brasil, mas todos torciam contra Sim. mim. Então, perdi várias apostas ali com o Descobrimos, pessoal. gente. Descobrimos. Mas... E não era difícil eu perder uma aposta ali, né? Todo mundo dizia que o Brasil ia ser campeão. Não, eu era o único que falava que ia ser campeão. Todos falavam que não. Então, perdi várias apostas ali, inclusive no fatídico dia. Tive que pagar a aposta no final do primeiro tempo, porque eu já sabia que Já não tinha como reverter, fazer. Já tinha Então, acabado. A gente estava até falando sobre isso, porque uma conversa que a gente teve nos bastidores, essa situação que ocorre no Japão, de você se dedicar para determinada região, porque é mais forte,
é que geralmente aqui no Brasil, né, que a gente tinha conversado, é o quê? O pessoal é mais regionalizado. Então, se de repente na tua região lá do sul ou no Nordeste tem alguma faculdade que já é boa, de repente a pessoa não precisa fazer esse deslocamento, já é algo meio que cultural nosso. Sim, é. Então, já é meio que costume, né, nosso ficar mais próximo, de repente, da região que a gente está por ter, né, uma faculdade que vai se assemelha ou está com o mesmo nível, né, de tradição. Então, no Japão parece que já é um pouco diferente sobre isso, né? Então, independente da distância, é a dedicação porque o foco é estar lá, né? Sim, eles se dedicam de fato mesmo para conseguir entrar naquela faculdade, naquela universidade que é a referência, né? Legal. Então, essa questão da dedicação, eles são bem rigorosos, bem rigorosos. né? Bem concentrados, bem focados. Sim. Né? Eu, como aluno estrangeiro, e sem muita responsabilidade acadêmica, né? Porque como eu era aluno pesquisador, eu não tinha muita responsabilidade acadêmica lá, né? Diferente do pessoal que estava fazendo um mestrado, um doutorado, ou própria graduação, eles tinham uma agenda mais pesada. Eu tava pra farrear mesmo. Eu ia, tentava agitar todo mundo e tal. Mas o pessoal comparecia, tal, quando a gente juntava a turma para fazer alguma bagunça ali, o pessoal comparecia, mas tinha um horário ali, né? Deu determinado horário, o pessoal voltava. Um compromisso, uma Não, responsabilidade, né? Por hoje já chega, eu tenho que voltar, porque amanhã começa o dia de novo, tal. Que então... legal. E aí você voltou pro Brasil. E como que foi? Porque assim, a gente sabe que ele já viajou para países como China, Coreia, Hong Kong. Então, como que foi esse teu reencontro com os países orientais? Só uma dúvida, em algum momento você pensou em ficar em definitivo no Japão ou não? Você já pensou Pensei. Pensou? Pensei. Mas é que o programa em si, ele já era assim, você tinha que ir, tinha que voltar. Tá. Ah, você era obrigado a voltar, você não podia estender para de repente entrar em outra coisa? Não. Entendi. Tanto que quando eu voltei, assim, na verdade, antes de eu ir, eu pedi demissão da onde eu trabalhava para poder ir, né? Então, inclusive, uma das diferenças, inclusive, que senti muito lá foi a questão dessa diferença um pouco da idade, né? Porque pelo fato do pessoal ser estudante, eram mais jovens do que eu, né? E eu aqui tinha uma vida um pouco mais voltada pro trabalho e tal, algumas responsabilidades diferentes, né? E aí lá teve essa diferença. E aí quando eu voltei, eu até procurei algumas empresas aqui no Brasil que são japonesas, né? Sim. Pra tentar, de repente, alguma coisinha, mas acabou que não consegui. Você voltou pro Brasil e aí foi pro mercado de trabalho novamente. Isso. E aí acabei voltando para onde eu trabalhava anteriormente, né? O pessoal me chamou de volta. E é isso. E aí acabei ficando por lá. Mas assim, na época eu também não tinha muita oportunidade de viagem, seja profissional ou seja turismo. Turismo até fui, voltei pro Japão depois, a turismo, né? Pra ver os meus avós novamente. Mas não ficou um ano, ficou um tempo Não, mais fiquei, curto, né? acho que período de 3 semanas. Tá. Menos de um mês. Takuya, você já trabalhou lá, o teu inglês, o teu japonês, viu a família, né? Aprendeu sobre a cultura ainda mais, de uma maneira mais intensa, né, do Japão. Como é que surgiu a tua ida para a China? Como é que você foi cair lá na China? Responde aí para nós, como é que foi essa experiência? Depois que eu voltei do Japão, voltei para a empresa que eu trabalhava anteriormente. Acabou que não deu certo. Depois de um tempo eu mudei de emprego. E aí, nessa empresa que eu tô atualmente, trabalha muito com importação da China, né? E aí é muito forte esse trabalho de buscar fornecedores, de estar sempre ativo ali junto com eles. E o contato com a China é direto. É diário, né? Direto. E aí, desde sempre, me falaram, se prepara que você vai pra China, se prepara que você vai pra China, se prepara que você vai pra China. Você já foi contratado, então, visando esse intercâmbio Brasil-China? Já. E aí, aconteceu a pandemia, tivemos aqueles casos todos lá. A vida parou, né? A vida parou, tal, e aí a gente retomou. E aí, quando foi, acho que 2023,
Foi sua Quando primeira... começou o 2023, eu já imaginava, ó, eu acho que esse ano vai rolar. Porque sempre ficou na promessa, né? Sim. Se prepara que você vai, se prepara que você vai. E aí sempre ficou nessa. E aí quando chegou 2023, bati na porta da sala do meu chefe. E aí, é esse ano? Ah, não, vamos esperar um pouquinho, né? Já... Você pensou até que não ia mais pra China, Eu né? até achei que não ia rolar mais. E aí, de repente, meu chefe falou, ó, agora você vai. Agora vai. Aí você fala, tá Agora você brincando. vai. Aí deu frio na barriga. E aí foi, E como é que foi a preparação pra isso? cara, foi correria. Porque assim, diferente, por exemplo, do Japão, né, que, vamos dizer assim, eu conheço, né? Uhum. Mesmo que tivesse ido pela primeira vez, é um lugar que me deixa um pouco mais confortável por conta das raízes, por conta de falar a língua, Ali o etc desafio era e maior, tal. né? Agora pra China, e por toda a mística que existe do país China, né? Uhum. Foi um trabalho bem cansativo a preparação. Porque tive que correr atrás de visto, tinha que pesquisar o que pode, o que não pode, como que Você faz fez isso. toda essa pesquisa por conta? Como é Por que foi conta. essa? Fui por conta. E aí, quando você faz por conta, é aquele negócio, você não sabe se vai dar certo ou não, né? É, porque quando você tem uma assessoria por trás, você tem uma segurança, pelo Sim. menos, de que, né, a pessoa que tá te instruindo conhece ou ouviu. Uma coisa que a gente ouve falar é que lá o Google não tem acesso, Não né? tem. Então, WhatsApp, Google, é isso que eu ia falar, todos esses grupos de coisas que a gente tá acostumado Tudo não bloqueado. tem. Tudo O bloqueado. pessoal que tá pensando, né, ir pra China já Em ir pra entende. China tem que se programar nesse sentido. Se achar que você vai pisar no A aeroporto. comunicação é diferente. A comunicação né? é Totalmente. diferente. Se quer pegar, por exemplo, um carro Uber, você não vai ter Uber, Não vai ter tem. um deles lá, Tem né? o deles lá. Entendeu? É assim, foi difícil. Eu, como a gente tem bastante contato com os fornecedores lá, eu acabo conhecendo o pessoal. E aí eu sei que um ou outro usa WhatsApp, um ou outro usa um Instagram e Tá. tal. E aí, na minha preparação, fui perguntando, e aí, como é que faz? Como é que você consegue me ajudar com isso? Que não sei, porque, imagina, né? Tô do outro lado do mundo, a trabalho. Eu Sim. precisava manter uma comunicação com toda a equipe aqui no Brasil, né? Sim. Então foi assim, como que tem que ser, como que vai ser, questão, por exemplo, o dinheiro, né? Eu levei o dinheiro lá, mas lá na China quase não se usa o dinheiro em Moeda. espécie, Uhum. né? O Sim. pagamento é todo feito via Cartão. nem cartão, Nem cartão. é o WeChat que eles usam, né? Que é o O aplicativo comunicador de deles. comunicador, Ah, pelo celular. tudo integrado lá. Então é tudo QR Code. Você mostra lá, transfere dinheiro pra Você cá, só transfere soube pra disso lá. chegando lá ou já tinham te alertado Não, eu sobre fiquei isso? sabendo assim, lá. Meu Deus. Deve ter sido Fiquei perrengue sabendo lá. mesmo, né? Daí eu levei dinheiro. E aí, como que você fez? Você tem algum Então. banco? Tem alguma coisa que você consiga É até depositar? engraçado, porque locais que são de rede, por exemplo, hotel, né? Que eu fiquei em hotel lá. Hotéis de rede aceitam cartão, tranquilo, você Tá. consegue usar normalmente, né? Agora, dependendo do restaurante que você vai, eu ia pagar em dinheiro. Era até engraçado, você viu o desespero no olhar do pessoal pessoas lá, não sabiam porque o que não que tem estava- troco. não tem O pessoal troco. não tem troco, porque assim, hoje em dia lá o pessoal não Não é usa comum. mais o dinheiro em espécie. E aí aparece um cara lá com dinheiro na mão e fala, e agora? E você sabe que aqui no Brasil, a única forma de pagamento que não pode ser negada em nenhum estabelecimento é o dinheiro em espécie. Eles também não negaram, em nenhum lugar nega. Mas é algo que não Mas acontece, Mas né? é... Impactante. Não tem né? troco, né? Aqui no Brasil já é muito comum não já ter é mais troco, difícil, né? né? Então, Depois a do Pix... questão- Não, de ter Exato, troco. exato. Depois do... Quando veio o cartão, já diminuiu muito. Uhum. Agora, com o Pix, então, o dinheiro em espécie é... Então, Isso aí você só foi aprender lá. Gente, Só foi imagina aprender lá. você O lá. processo de visto foi tranquilo, Taqueiro, pra fazer? Você Olha- procurar as informações, como é que foi? foi assim, é o famoso Google, né? Sim. Você joga no Google, pesquisa lá o que precisa fazer. Entre o tempo que você foi alertado e o tempo que você ia viajar, você teve uma margem para poder tirar esse visto tranquilamente? Na verdade, assim, foi falado pra mim, ó, agora você vai. Tá. Então corre atrás de Então já pode tudo e fazer. já marca. Não tinha data ainda estimada? Não tinha, assim. Tá. A data era, a hora que estiver pronto você vai. Menos mal. Mas teve essa questão do visto, né? Porque
É até uma coisa que eu pesquisando, eu não vi nada questão relacionada a que tinha que ter a passagem comprada para ter o visto, ou tinha que ter um hotel reservado para você solicitar o visto. Não vi nada disso. Tá. Mas eu falei, bom, não faz sentido eu comprar a passagem sem saber se eu vou conseguir o visto. Então eu fui atrás do visto, né? Consegui, assim, mas foi assim, torcendo para dar certo, Eu imagino. né? Porque eu fiz tudo por conta, né? Entrando com o site do consulado, que às vezes o site do consulado você não sabe se está atualizado ou não, né? Você foi fazendo por interpretação. Eu né? fui Foi por entendendo ali conta, as assim. Você informações. vai meio que no tentativa e erro, né? Tentativa e erro. Vamos dizer assim, erro por desse sorte. pode ser um dinheirão gasto, Exato. né? Por sorte, eu acho que eu não cometi nenhum erro. E se eu cometi um erro, passou, Passou. né? Mas questão do visto, ele é muito. No meu caso, que era pela empresa, né? É. Tô usando o dinheiro da empresa. É uma coisa assim. Você quer acertar. de Tem qualquer que forma, acertar, É. né? Então, assim, É. eu consegui e tal, mas você fica aquela coisa, né? Será que vai dar certo? Torcendo pra dar certo, né? E os primeiros dias na China, como é que foi? É que assim, novamente, né? O fato da gente ter muitos fornecedores lá, ajudou o bastante, pessoal o ajuda contato lá. muito, né? Ainda mais sabendo que era a minha primeira vez lá, então o pessoal me ajudou bastante. Uma dúvida, Takuya. Hotel, fala inglês? Tranquilo? Não é tranquilo também, não. É importante isso, né? Para os nossos clientes que procuram entender, né? Como é que vai ser. Claro que algumas cidades o pessoal fala que tem muito, por exemplo, Xangai, que é a grande menina dos olhos quando fala China. Xangai, o pessoal fala que é muito fácil encontrar gente falando inglês, né? Mas pelo menos nas duas cidades que eu fiquei lá, não era muito comum, não. Não era muito. Assim, você consegue falar? Consegue. Agora, quando a pessoa também entende? Até entende daquele jeito, mas a hora que ela vai falar com você, se você não se esforçar muito ali, tentar entender o contexto, tentar, né, o gestual, é difícil, porque o inglês também não é muito Não é muito difundido lá. muito fácil de Você entender, consegue dirigir lá? não. Não consegue. Não. Acho que nem tem carteira pra gente tirar, Tá. não, é bem... E o trânsito lá é caótico. Caótico. É caótico. Se aqui em São Paulo a gente acha que imagina... É melhor a gente pedir realmente, não vai ser Uber, né? Vai ser o carro de aplicativo deles lá. É melhor você pedir um aplicativo e pedir para te levarem pro destino. né? Mas só também pro pessoal não achar que eu fui largado lá. A empresa tem funcionários que são de lá, né? Tirar esse suporte. E aí eles... Já Falei, passa- quando eu tiver aí, vocês vão ficar comigo. Né? Então, Essa primeira experiência, você foi sozinho? Fui Não sozinho. tinha ninguém da empresa com você? não, fui sozinho. É realmente Cara, um é desafio coragem. gigantesco. Cara, é coragem. E aí, de lá pra cá, quantas vezes você já foi pra China? Eu tenho ido 2 vezes ao ano. Então, 23 foram 2 vezes, 24 2 vezes. 25 vai completar 2 vezes. 25 eu fui em abril e já vou de novo agora em outubro. Agora você tá indo com mais tranquilidade, né? Agora já me arrisco a andar sozinho. Tá. Já consigo chamar o aplicativo lá pra andar de Já consegue fazer um pagamento. um lugar pra outro, já Já consigo consegue fazer ir um num restaurante pagamento, sem ninguém já olhar. consigo, já me arrisco. E aí, em alguma dessas viagens que você foi pra China, você aproveitou pra conhecer países vizinhos? Então, pelo fato, quando eu vou muito para feiras internacionais que tem lá, né? E em Hong Kong também tem bastante feiras. E Hong Kong é do lado ali, né? Você foi pra Hong Kong também. Então, Hong Kong eu já fui também por questões de trabalho, mesmo. né? Então. E você já sentiu fui pra lá. diferença, assim, entre China e Hong Sim. Kong? Muita diferença? Sim, É. muita diferença. Em Hong Kong, por exemplo, o inglês é muito mais. Ex-colônia britânica, né? Uhum. Então, tu vê a questão do dirigir, em Hong Kong é mão inglesa. Ah, Na é. China é lado esquerdo. Olha que barato. É. Mas, assim, é bem diferente. Bem diferente. Em Hong Kong, por exemplo, consigo chamar o Uber, consigo. Entendi. Meu cartão de crédito funciona normalmente, né? Em todo lugar que você vai, consegue usar Você bem. tem um pouco mais de abertura, flexibilidade Sim. de poder usar os recursos que você estava acostumado Sim. aqui. A questão do WhatsApp, por exemplo, né? Instagram, que lá Tá. em Hong Kong, normalmente. Takuya, uma coisa que o pessoal, a gente falou da comunicação dos hotéis, que é algo que realmente o pessoal pergunta bastante. Alimentação, a gente falou do Japão, como é que foi China, Hong Kong, como é que foi pra se virar lá?
Japão, como eu falei, pra mim foi tranquilo, né? Tá. Não tem Mas problema na China nenhum. foi diferente. Na China já é um pouco diferente. Na China Teve, assim, teve que se moldar. dependendo da região, por exemplo, a comida é muito apimentada, né? Hong Então, Kong você tem um pouco mais de facilidade para alimentação? Hong Kong também, assim, não tem muito problema não. Tá. Não tenho muito problema. Hong Kong, por exemplo, tem... Não que na China não tenha, né? Mas os fast foods, né? Starbucks e tal, essas coisas também tem bastante lá, né? Na China já é um pouco mais... Tem bastante também, não que não tenha. Mas é diferente, né? O café, por exemplo, é diferente. diferente. Não tem como. Então, Eu imagino, né? É uma mudança cultural muito grande. bem né? forte, E tem pessoas que acabam saindo do Brasil até. Às vezes não é nem um programa de um intercâmbio, até moram em definitivo. E realmente é uma mudança total de vida, né? A gente não tem como levar a nossa rotina daqui para lá. A gente tem que se adaptar aonde nós estamos, né? sim. Então é importante, né, o pessoal que está assistindo conhecer como é que é o dia a dia, para poder também saber como é que vai ser, né, a sua rotina nesses lugares. Um dos lugares que você comentou também, né, porque o Taku é um cara viajante. Coreia do Sul. Sim. Como é que você foi Parar na Coreia parar do na Sul. Coreia do Sul? Foi a trabalho? Foi passeio? Foi os dois. Foi os dois? Foi os dois, Coreia do Sul é um país que eu já tinha curiosidade, né? Até por questão de tecnologia também. Tem questão da tecnologia, o fato de ser ali perto também, desperta um pouco do meu interesse. E à época eu estava pesquisando algumas coisas a trabalho e vi uma oportunidade de ir para lá. E aí levei a sugestão pro meu chefe e falei, legal, vai lá. Né? Porque eu já tinha marcado minhas férias para ir para lá, né? Já era planejamento, né? E na época das minhas férias, na verdade não exatamente na mesma época, mas se eu não me engano era uma semana ou 2 semanas antes de eu tirar de férias, e aconteceu um evento lá e tal, e aí eu comentei com o meu chefe, falei, me libera antes, tal, né, eu vou, eu já aproveito e fico lá de férias, aí você me dá mais uns 3, 4 dias, tal. Une útil ao agradável. Une útil ao agradável, eu já Isso vou aí. pra lá mesmo. Aí eu falei, não, legal, vai lá, tal, tira certas contas depois aí e tal. E aí fui, fiquei 3 semanas mais ou menos, e também fantástico, assim, Coreia do Sul, eu gostei bastante de ter ido. Fácil de você ter conseguido ir pra lá. Sim, foi fácil. Questão de visto, precisou de alguma coisa? O teu passaporte já dava pra ir tranquilamente pra Coreia. Acessibilidade, culinária, algum conflito que você tem Foi enfrentado? tranquilo, Foi essa mais questão foi tranquilo. tranquilo. Eu achei, inclusive, que Coreia do Sul é um país muito próximo do Japão, assim, né? Tá. Você viu bastante familiaridade. Bastante similaridade, assim. Então, a alimentação, apesar de ter bastante... ser bastante típico a comida coreana, também ser bastante apimentada e tal, mas assim, não tive esse choque cultural, né? Claro que a língua é diferente. O inglês usa bastante lá? O inglês até vai, mas também não é algo muito... Mas você muito conseguiu fácil. sobreviver Mas eu com o consegui Deu pra me se virar. virar, né? Coreia do Sul foi bem bacana, assim. Andei bastante de transporte público lá também por conta, fiz lá os passeios todos. Você conseguia achar de maneira fácil e acessar. Sim, razoavelmente tranquilo, assim. Dentro do esperado. É que assim, no dia a dia a gente acaba não cai, às vezes acaba não caindo a ficha de que, poxa vida, isso é um perrengue pesado, né? Na hora ali você acaba focando mais em resolver, em sobreviver ali naquele Depois você momento. analisa. Depois com mais calma você para e pensa, poxa vida, poderia ter dado algo bem Errado. ruim ali, né? Mas na Coreia não me lembro de nada assim. Questão de moeda, super tranquilo, você usar cartões. Tranquilo, né? tranquilo. Sem problema nenhum. Não tive problema. Não tive problema lá na Coreia. Diferente da China. Acho que a China é o É mais pesado, mas o choque maior, né? É o mais diferente, assim, né? O que o pessoal talvez tenha mais dificuldade realmente é essa mudança, ou se tiver que fazer uma viagem até a passeio pra China, né? Sim. Tailândia foi uma viagem também Tailândia foi a turismo. Fiquei Turismo. pouco tempo lá, acho que 5, 6 dias. Mas também foi uma imersão cultural Também legal. bem legal, assim, gostei bastante. Fiquei na região lá das praias e tal, né? É diferente.
diferente. Comunicação em inglês? Comunicação em inglês fluiu natural, foi bem, assim. Hospedagem também? Você Hospedagem consegue se comunicar em também, inglês? tranquilo, o inglês também fluiu bem lá. Então, na Tailândia, talvez foi o local que eu tive menos perrengue, assim. Talvez por ter ficado pouco tempo, né? Também, pode ser isso. Uma das coisas, tá, que a gente pergunta bastante para os nossos convidados, talvez China, Hong Kong e Coreia, como se não ficou tanto tempo que nem o Japão, mas uma das coisas que as pessoas questionam muito aqui no Brasil, que é acesso à educação, saúde. O que que você acha no Japão, né? E de repente que você acha que assim, é conflitante com relação à nossa cultura? Tô falando isso para ti porque a gente teve alguns casos, né? Nossa convidada que falou da Europa, falou da França, né? Uma outra convidada também falou sobre os Estados Unidos. Que assim, por exemplo, nos Estados Unidos não tem esse costume que a gente tem no Brasil de ter consultas rotineiras. É algo que realmente você está passando por uma grande dificuldade, você vai no médico. Como é que funciona o acesso ao serviço de educação, saúde no Japão? Você acha que é fácil, é tranquilo? Tem alguma dificuldade? Que você veja com teus parentes lá no dia a dia? Questão da saúde. Apesar de ter ficado um ano lá, nunca precisei Tá. nada. Mas você teve que fazer um Mas seguro-saúde à Tem que fazer época. seguro-saúde, né? Fiz. Uhum. Que da questão do intercâmbio, o pessoal cuidou tudo pra mim. Então, assim, eu não me preocupei com nada, né? Legal. Uhum. Mas o que eu ouço é que não é muito fácil, assim, questão Sim. de saúde lá, né? De acesso. São caros, Uhum. não é que nem aqui que a gente tem o público, né? Sim, Uhum. sim. Então, questão da educação também caro, Caro. é caro. Mas, assim, a educação lá é bastante valorizada, Sim. né? Então, Lá tem tanto o ensino público quanto o privado? não tenho certeza quanto a isso, Sim. assim. Mas a A maioria faculdade que você, por exemplo, a universidade Aqui que você você era foi, privada. era privada. Era privada. Entendi. E Mas tinha a bolsa, conseguia te auxiliar para você poder Sim. ter esse a auxílio. bolsa era do. Assim, Quem dava a bolsa era a era organização o que... governo, né? Sim. Era a prefeitura lá da cidade que, por questão do convênio que tinham com as associações que eu fazia parte aqui no Brasil, eles me deram essa bolsa para me sustentar. Legal. E a questão da faculdade também era bancado por eles, né? Entendi. E você ainda tem a curiosidade ou em algum momento já cogitou em morar lá, ou no Japão, ou outro país, e sair do Brasil? Ou isso aí é algo que passou? Assim, não que seja algo que eu esteja buscando, Mas você não desconsidera? mas não desconsidero. Não desconsidero. Alguma coisinha lá dentro, pensa assim, não assim, digo não. Não vou falar que eu não sairia do Brasil, Uhum. mas é claro, aqui é o Porto Seguro, né? Sim. A gente sempre tem a tendência de escolher o posto seguro, mas às vezes a gente tem essa curiosidade. Pô, será que eu queria morar um tempo fora? Como seria, né? Então, até para você ter esse acesso, família, né? Deve despertar ainda mais, A né? questão, por exemplo, do Japão, pra mim, é um lugar que a qualquer momento se fala, ó, tem uma oportunidade aqui. Cara, eu penso seriamente, né? Não descarto, não. O Japão seria um... E até Agora, por exemplo, a comunicação, né? E Sim. todo o acesso que você tem, né? por exemplo, China já é um lugar que eu tenho que pensar Pensaria bem, mais. por conta de todas as dificuldades que existem lá, né? Sim. A questão da língua, a questão de adaptação cultural, que é diferente do Japão, né? É um conflito maior, né? Sim, então tem que pensar muito bem antes de ir. Mas também não é um lugar que eu falo, não iria de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Sempre mente aberta aí. E você já foi para bastante lugar, a gente falou de bastante países aqui. Quais são os próximos planos aí? Os próximos países que você pretende? Olha, Você já tem em Tirando a mente? China, que você já vai, que a gente já Você sabe. tem alguma coisa em mente em que você tem vontade de conhecer? Olha, assim, aquela região da Ásia me desperta bastante interesse, né? Sim. Então, gostaria de ir para Singapura, Indonésia, Vietnã, né? São lugares assim Legal. que tem alguma sinergia com a questão do meu trabalho, né? Sim. E aí eu vejo como possibilidade.
Então, tô sempre atento ali a algumas coisas, vendo se tem alguma oportunidade e tô E eu acho que aberto. com tanta bagagem que você tem, né? As dificuldades que você teve até para poder conseguir ir para a China, né? Eu acho que agora qualquer lugar que você tem em mente, Vai ser você vai fichinha. conseguir. Eu acho que, assim, pode ser que dê o frio na barriga, mas de uma maneira muito mais amena, né? É, Eu tenho essa tem, impressão. tem alguns países que é nível hard, assim, de você ir, né? Então, por exemplo, que eu acabei não falando, mas que também tá no radar é Índia, né? Mas assim, É curioso, né? o Conhecer a pessoal Índia. fala que é um nível. É um pouquinho mais. Então, assim. Mas. Vamos ver, quem sabe, né? Não sei. Quem sabe a Mas é bom, né? oportunidade Acho que apareça. e uma das coisas que a gente sempre conversa, né? A viagem, ela te proporciona experiências que ficam para a vida inteira, né? Sem dúvida. Então, se tem coisas que a gente vai estar conversando, e até o motivo da gente estar fazendo o nosso videocast, é a experiência das pessoas, Uhum. né? Pelos lugares que elas passaram. Então, se você tiver a oportunidade de viajar, nem que seja Viagem. para turismo, para intercâmbio, faça, porque é uma Sim. grande oportunidade. Claro, tem uma dificuldade para poder tirar um visto, quer uma assessoria, estamos aí, né? A Global Connect está aí para poder auxiliar vocês no dia a dia, ter essa facilidade para poder fazer toda a documentação, saber. A gente tem vários projetos, por exemplo, as pessoas que querem fazer um intercâmbio, querem projetar uma carreira fora, a gente tem todo um programa para poder auxiliar vocês. A gente está aqui já num tempo Já bem estourou. estourado, mas É que o papo tava muito bom, então não tinha eu acho que nem nem como. ele percebeu que Não. Nem passou ele uma percebeu hora. que já se passaram uma hora. E tem aquela parte final que a gente sempre pede para o nosso convidado, se puder dar uma dica, Um um conselho. conselho, aquela pessoa que está pensando ou sair do país para poder fazer um intercâmbio, uma viagem, qual é, né, dentro dessa toda a tua experiência, que conselho, que dica, né? Aproveita esse momento aí e dá aí a tua palavra final, fica à É. vontade. Bom, não sei se é um conselho, mas assim, viajar é maravilhoso. É sempre bom conhecer novas culturas, novas situações, né? Se colocar em situações de se provar. Então, hoje em dia tem N recursos aí que você pode usar para pesquisar, se informar. Então, primeira coisa para quem vai viajar mesmo é pesquisar, né? Eu acho que pesquisa é primordial para você não cair, por exemplo, num país que exige um visto que você não tenha tirado Exato. antes, né? Mesmo que seja por trânsito, né? Fazer uma escala e tal. Você se munir de, né, De se de informar, informação. né? Então, acho que isso é o primordial, né? E, cara, não tenha medo, né? Eu acho O que frio na barriga vai o frio na acontecer barriga mesmo, vai né? ter e tal. Vai com E medo mesmo. aí, e aí a questão não é sempre comparar com o Brasil e dizer, o Brasil é ruim nisso. Não, eu acho que saber o que tem, que acontece em outros lugares te faz crescer e te faz, poxa, isso aqui eu posso fazer diferente no meu país, né? Eu posso, no meu mundo ali, eu posso contribuir para que isso melhore dentro do nosso país, né? Então, muitas vezes eu ouço que o pessoal fala, vai para fora, então, fica lá fora mesmo, né? Por que voltou, sabe? Mas assim, não é esse, na minha visão, não A é esse o questão não é comparar, pensamento, a não é, questão é exato. você, né? É você saber que é possível, que em outros países acontecem, que funcionam, que tem, que não tem, ou o contrário, né? O que não funciona, ou que não Sim. tem, que aqui no Brasil tem. Então, valorizar o que a gente tem aqui e conhecer o que tem nos outros lugares para tentar fazer diferente aqui, né? Bacana, Bacana. legal. Takuya, obrigada pela sua disposição. O papo foi muito bom, super enriquecedor. Eu acho que assim a gente escolheu uma pessoa boa para falar desses países que são muito desmistificados, né? Assim, então a gente é uma pessoa que realmente já esteve lá, que viveu a cultura tanto do Japão, que tem que vai para a China com frequência, tudo. Foi um papo super legal. Muito obrigada mesmo pela sua Imagina. disposição. Takuya, obrigado mais uma vez aí. Você sabe que você é um grande amigo nosso aí. Muito feliz de ter aceitado o nosso convite, ter colocado um espacinho aí na tua agenda, que eu sei que você logo logo tá viajando novamente. E assim como a gente já falou para os nossos convidados, né? Também tem segunda parte. Então se prepara que logo logo você pode ser convocado novamente para a gente poder fazer uma segunda etapa. Depois que passou essa primeira
primeira experiência, tá? Acho que a segunda vai ser mais tranquila, né? Vai ser muito Com legal. certeza. Então, agradecer vocês aí pelo convite novamente. Espero ter contribuído. Foi muito legal. Foi muito. Pessoal, a gente aguarda vocês nos próximos. A gente está sempre com novidade e com certeza vocês vão estar sempre aí com informação. Não deixa de seguir nossa página, né? Ativar o sininho para a gente poder tá sempre notificando vocês aí com o que está saindo de vídeo. E a gente se encontra aí na próxima jornada. Valeu! Até mais.